Muito bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Eu lembro a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que nós estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior. Você vai lá, clique no sininho para receber notificações, faça a sua inscrição e aí você recebe notificação toda vez que nós postamos novos vídeos. Normalmente nós postamos vídeos domingo de manhã. E você também pode nos acompanhar no Instagram e no Facebook. No Facebook você tem a oportunidade de ler comigo um capítulo inteiro da Bíblia durante a semana. Nessa semana nós vimos a terceira parte, ou seja, o terceiro capítulo da carta de Paulo a Tito. É o último capítulo dessa carta e nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu começo perguntando para você, você já ouviu a expressão dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair? Essa expressão remete ao sentido desenfreado do ser humano de ter sempre a última palavra, de viver vencendo disputas em qualquer campo. Vivemos uma época em que são criadas facções para tudo. No futebol, na política, na música, na condição sexual e também na religião. Isso mesmo, na religião também existem disputas. Mas será que é assim que Deus nos quer? Será que Ele quer que nossa língua seja utilizada para disputas? É certo que não. No terceiro e último capítulo da sua carta a Tito, Paulo instrui o jovem obreiro e deixa uma lição para todos nós. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Versículo 2. Deus não salvou os homens para que eles persistissem na sua conduta de pecado. Tito é ordenado a advertir seus irmãos de que a conduta deles como cristãos deveria ser muito diferente do passado. Ao invés de odiar aos outros ou agir com maldade, os cristãos têm que ser pacíficos e gentis com as pessoas, evitando falar mal delas. Uma das acusações que pairavam sobre os cristãos no século 2 e 3 era que eles eram desleais ao governo, no caso, o governo de Roma. A acusação era proeminente pelo fato de que os cristãos se recusavam a adorar o imperador romano. Paulo recomenda o respeito aos governantes. Por mais que eles estejam fora daquilo que é correto diante de Deus, o cristão deve ter uma conduta de respeito. Evidentemente que não devemos adorar nossos governantes, mas a nossa conduta vai falar mais alto. Olha só o que Paulo escreveu em Romanos 13:3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Mesmo Paulo tendo ressaltado a necessidade de os cristãos estarem prontos para fazerem boas obras, a salvação não resulta somente delas. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está nos versículos 5 e 6. Foi através da justificação de sua graça que nos tornamos herdeiros da salvação. Uma outra recomendação de Paulo é para com os irmãos facciosos. Esse mal nos persegue até hoje. No Brasil, por exemplo, a lei é frouxa e conivente que nos permite criar uma igreja rapidamente. É mais fácil você criar uma igreja do que abrir uma empresa na junta comercial. O resultado é um monte de religiões e seitas sem embasamento bíblico, onde muitos se autoproclamam líderes e são até adorados por seus fiéis. Não há nenhuma tolerância para a convivência no bem comum. Qualquer coisa é motivo para sair da igreja.
E quando não, criam picuinhas dentro delas, causando prejuízos terríveis para o genuíno Evangelho de Deus, o da piedade e mansidão. Paulo enfatiza nos versículos 9, 10 e 11 que os cristãos devem advertir tal povo uma, duas e depois devemos evitá-los, pois eles estão em pecado e por si só já estão condenados. Paulo termina sua carta a Tito com alguns pedidos pessoais alusivos aos seus companheiros no trabalho. Ele pede a Tito para encontrá-lo em Nicópolis, que era uma antiga cidade da região montanhosa da Arcânia, no nordeste da Grécia, onde ele passaria o inverno. Mesmo nessas recomendações finais, ele salienta a importância das boas obras para que não fossem improdutivos. Isso aí está no versículo 14. A improdutividade de um obreiro é muito preocupante. Devemos estar prontos a evangelizar em todos os lugares. O próprio Paulo fazia isso, inclusive na prisão. Lá em Atos 16, você pode ler o capítulo de Atos 16, você vai ver que ele evangelizou o carcereiro. O nosso comportamento numa fila de banco, por exemplo, pode salvar alguém. Uma pessoa que está sem expectativa e vê um cristão agindo de maneira rude, pode perder as esperanças. Pense nisso e venha comigo para a próxima semana a gente ler a linda carta de Paulo a Filemão. É uma pequenina carta de um capítulo só, porém cheia de riquezas, e eu naturalmente conto com vocês. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.